Vou chamar ela agora, a nossa convidada de honra, para falarmos sobre como inovar com segurança jurídica e intelectual. Muito se fala, né, em inovação, em criar modelos de negócios digitais, produtos, serviços, mas a questão é, com toda essa tecnologia, essa revolução tecnológica, a inteligência artificial e etc., como nós podemos ter segurança jurídica naquilo que nós produzimos, seja principalmente os ativos intelectuais, né, que são também os ativos intangíveis. Então, como nós temos essa segurança jurídica e também está em conforme a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. E hoje nós vamos conversar com ela, um assunto bem interessante, um papo bem bacana, para gerar vários insights, para que você possa inovar com segurança. Vou chamar aqui agora, né, a Ariane. Ariane, muito obrigado pela tua presença, tá bom? Então, seja bem-vinda à Inteligência Comunitária. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa sair dessa conversa com várias ideias, com várias provocações. Maravilha, Ariane. Antes de a gente começar, até para se apresentar para o nosso público te conhecer melhor, fala um pouco da tua atuação, né, nessa área, na tua expertise, informação, para a gente poder, para o nosso público te conhecer e a gente avançar aqui na conversa. Eu sou advogada. Hoje eu estou como membro da Coordenação Nacional de Inovação e Tecnologia Jurídica do nosso Conselho Federal, da OAB. Na nossa seccional aqui em Alagoas, sou secretária adjunta da nossa Comissão de Inovação, Tecnologia e Proteção de Dados. Me dedico a estudar governança da internet, a tecnologia e o direito desde 2015. Tenho participado aí de alguns programas de governança e trabalho com essa agenda a nível institucional já há alguns anos, e na academia também sou professora dessas cadeiras em algumas universidades aqui do nosso estado. Perfeito, maravilha, Ariane. Agora, para a gente começar, é, como eu falei na introdução, muito se fala sobre inovação, né? E basicamente é a palavra do momento, principalmente dos dois anos, né? Mas a questão é segurança jurídica. Nós já tivemos aí vários cases no mercado de problemas relacionados a isso, né? Teve até um problema na empresa na Europa, até com o ChatGPT, se não me engano, que teve até demissões de funcionários, porque ao utilizar a tecnologia, eles usaram dados privados, né, dados da empresa, provavelmente envolvia dados de cliente, mas usaram a tecnologia para melhorar o processo definitivo, mas de forma jurídica eles estavam começando a virar dinheiro. E aí tem uma série de situações lá, obviamente, cabeças enrolaram, né? Teve problemas ali com seus clientes, mas enfim, só esse é um dos casos que aconteceu, né? Mas a primeira questão é a, como nós podemos usar essa tecnologia, como nós podemos inovar, mas prestando atenção na proteção de dados e privacidade. O que a LGPD pode nos resguardar sobre isso e também nos orientar para que a gente não cometa esse erro. É importante a gente entender que a importância da utilização de dados para o nosso mercado é a utilização desses dados para a criação de processos, de produtos. Então, tendo em vista disso e também pela importância desses dados para as pessoas, e os riscos reais que eles geram para as pessoas, caso tenham um uso indevido, foi criada a legislação nacional e criadas legislações ao redor do mundo para, não para tolher, para proibir, mas sim para dizer os limites e as formas como a gente pode explorar esse ativo dentro da nossa atividade, né? Seja ela atividade comercial ou qualquer outra, né? Desde que a finalidade seja lucrativa. Então, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados como um diploma que vai dizer para a gente, olha, vocês podem usar os dados, mas vocês devem seguir alguns requisitos. E que requisitos são esses? A gente tem princípios que nos norteiam o que a gente pode fazer ou não, e a gente tem as bases legais, que eu acho que sim, situações importantes aqui para o nosso debate. E essas bases legais são os motivos pelos quais a gente pode usar
os dados pessoais das pessoas, né? Atendendo a proporcionalidade, a adequação, e estando encaixado em algumas das bases legais, por exemplo, o consentimento, o exercício regular dos contratos, né? O exercício da atividade de crédito, estando encampado em algumas dessas bases legais, você vai poder fazer a utilização. Eu acho que o que as empresas ainda pecam muito é na questão da cultura, né? A gente não faz treinamento das nossas equipes, a gente não conhece muito bem o que diz a legislação a respeito, e aí o colaborador muitas vezes não sabe o limite da sua atuação, né? Não sabe o que é permitido, o que é proibido, e é a ponta da lança, né? O colaborador é aquele que vai estar lá executando as tarefas e a empresa inteira vai ser responsabilizada por qualquer problema, né, daquela atividade. Então, às vezes é uma tarefa, né, é uma parte da implementação, né, do programa que é um pouco negligenciada. A gente às vezes vai conversar com as pessoas, né, que nos procuram para poder fazer um programa de adequação. Quando a gente fala da parte de conscientização, parece que é uma parte mais simples, né, que é uma parte assim que pode ser deixada de lado, pode fazer depois. Não, vão primeiro para a documentação, a segurança jurídica vem da documentação, né? Então, as pessoas buscam mais o papel, o contrato, mudar termo de contrato de uso, que é a questão da apresentação dos sites, acabam não enxergando que, às vezes, o maior gatilho de riscos são as pessoas, né, que estão lá cometendo erros por não ter o treinamento adequado. Então, a segurança jurídica, ela não vem só de fato com a papelada que o seu advogado, né, que o profissional que te assiste vai preparar para que você esteja dentro da lei. Mas entender qual é a tua atividade, o que a lei diz sobre ela, o que é obrigatório você fazer, o que você não pode fazer, assim, os limites, né, da exploração daqueles dados para aquela sua atividade, e trabalhar suas equipes para que elas conheçam esses limites e não excedam ali, e isso acaba trazendo, né, consequências jurídicas, punições para a sua empresa. Perfeito. Agora, eu tenho até notado muitas dúvidas, né, sobre essa questão da LGPD, né, sobre isso, porque para muitos tem a impressão que isso é algo relacionado ou só tem um impacto significativo em grandes empresas, né? Somente empresas maiores, médias ou grandes negócios. Mas como nós podemos, quero que você traga para a gente uma visão de como essa lei, na verdade, está impactando todo mundo, né? Independente se você tem uma empresa grande, se você é um empreendedor solo, um profissional liberal ou um profissional que trabalha na empresa, quais são as atenções que você precisa ter para não poder errar e ter esse impacto jurídico sobre o seu trabalho? Eu acho que a gente tem que pensar no impacto, né, prejudicial, a gente também tem que pensar no impacto positivo. Quando a gente pensa num processo de adequação de qualquer instituição à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está gerando um custo, né? Que se aquilo não faz parte da cultura, vai ter que ser implementado, vai ter que contratar uma equipe, treinar as equipes já existentes para poder fazer esse processo de adequação, mas ele vai gerar oportunidades. Então, a primeira coisa é um diferencial com a concorrência. Você está fazendo uma entrega maior para o teu cliente, você está demonstrando o respeito à legislação, respeito às garantias daquele seu cliente, aquele seu público-alvo, e isso vai ser um diferencial seu em relação aos teus concorrentes. Outra situação é que, por exemplo, se o teu negócio tem alguma interferência, ele precisa fazer com empresas que estão em outros países, né? Hoje em dia a gente pensa que a nossa internacionalização é algo de grandes empresas, mas não, a gente tem pequenos negócios que fazem, né, transações comerciais com empresas que estão localizadas em outros países. Isso não é algo mais fora da nossa onda. E ao fazer esses negócios com outras empresas, muitas vezes você se vê obrigado a cumprir a legislação de lá, que protege que protege os dados pessoais das pessoas. Então, por exemplo, qualquer país que esteja dentro da União Europeia, ele está protegido pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados de lá. E lá exige-se que, para que se faça a transferência de dados de pessoas que estão lá,
é necessário que o outro país possua uma legislação própria, né, adequada, que tenha as previsões ali compatíveis para que possa assegurar a proteção dos dados daquelas pessoas. Então, assim, pensando primeiro no que é a primeira depois que você está entregando um produto melhor, você está entregando uma imagem melhor da sua empresa, da sua instituição, para o teu público-alvo. Isso vai gerar confiabilidade, vai gerar credibilidade para o teu negócio. E você está ampliando as suas oportunidades de mercado. Porque para fazer negócio com algumas empresas, será necessário. E ainda digo mais, não é nem só o que está fora do país, mas imagina que você tem um pequeno negócio, mas que você tem a oportunidade de fazer algum tipo de relação negocial com uma empresa maior. A empresa maior, por ser muito mais alvo, né, de fiscalizações e de problemas, ela vai exigir de você que vocês também esteja adequado, né? Porque isso vai interferir no contexto de proteção dela. Então, ela vai exigir de você também essa adequação. Então, eu acho que amplia muito as oportunidades, né, de crescimento, de lucro, de espaço para o empreendedor. Pensando nas questões negativas, a gente já tem condenações baseadas na Lei Geral dos Dados, condenações de utilização. Então, as pessoas, elas estão cada vez mais conscientes. Esses dias eu estava tranquila em casa e chegou uma mensagem no WhatsApp, uma pessoa foi notificada, recebeu um e-mail do Serasa dizendo que os dados tinham sido vazados, ela já queria processar. Ela queria saber como fazer para iniciar o processo. Então, assim, as pessoas estão cada vez mais conscientes de que essa proteção é obrigatória e que a não proteção gera para ela reparação. Então, se tiver qualquer incidente dentro da sua empresa, isso vai gerar um custo muito grande. E dificilmente é uma coisa pontual. É dado relacionado a uma pessoa física, né? A gente vai ter, às vezes, um banco que é exposto, alguma atividade nesse sentido. E aí, dependendo do porte da sua empresa, pode ser um golpe que venha fechar a própria empresa, né? Que vai deixar você sem capital para recuperar o seu negócio. Então, é importante fazer essa organização jurídica antes dos incidentes, porque depois, né, para ir só para o contencioso, quando já tem a demanda, você vai estar apagando incêndio, e isso vai ter um custo muito mais elevado do que começar já a pensar numa cultura de proteção ali dentro já da sua perspectiva. Perfeito. Interessante também, até de forma simples, né? Trazendo alguns exemplos até simples. Eu acredito que até quando você monta aqueles formulários de inscrição, né, seja para você fazer ali uma prospecção, né, você capturar leads, ou muitas vezes é um formulário para que alguém aplique para poder comprar um produto seu, geralmente tem mentorias, enfim, fazem muito isso. Geralmente é importante também deixar claro no ato da inscrição o porquê você vai usar e o porquê e o para que você vai usar aquelas informações, né? Geralmente lá Impedir só o embaixo tem... necessário, né? Exatamente. Impedir só o necessário, porque antigamente as pessoas pediam tudo, né? Faziam a coleta já completa, muitas vezes uma coleta compatível com a prestação de serviço, que não é necessária nesse momento e que, por ser excessiva, hoje em dia não está adequada à legislação, né? Já seria ali um problema para você. E pensando do ponto de vista da empresa mesmo, prático, quanto mais dados você armazena sobre as pessoas, isso gera um custo maior para você, um custo com segurança. Você vai ter um maior trabalho da sua equipe jurídica para justificar, né, por que você tem tanto dado, qual é a sua base legal, e fazer o mapeamento desses processos. Porque o processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados nada mais é do que um processo de investigação da tua atividade, para você entender exatamente o que a empresa faz e começar a adequar todo o seu funcionamento, porque as pessoas muitas vezes usam bancos do quais elas nem conhecem a fonte, né? Não sabe se houve consentimento para entregar daqueles dados, e aí você vai começando a recriar toda a estrutura da empresa a partir das premissas corretas, né? Para que ela não venha a ter problemas depois. Eu acho que é nesse momento também que entra outras questões que a gente fala sobre a ética, né? Sobre esse nível ético, né? E governança aí que também é utilizar. Então, explica para a gente, até de forma simples, o que significa na prática, porque
dentro até dessa revolução tecnológica que está acontecendo com as inteligências artificiais generativas, né, como o ChatGPT, da OpenAI, o Dali, que você cria imagens, enfim, e outras plataformas. Tem uma pesquisa que até a Accenture, né, que é uma das maiores empresas de consultoria que tem no mundo, ela fez uma pesquisa sobre IA ética ou IA responsável, que é exatamente esse uso ético e responsável dessa tecnologia, né, da inteligência artificial. E, basicamente, o uso ético ou responsável é você usar as informações suficientes, aquilo que você realmente precisa para poder você atender a solução, né? Você resolver o problema, você desenvolver a solução para o seu cliente, sem que você seja invasivo e busque dados demais, né? Que não precisam para isso. Né? Então, esse é um exemplo da ética, né? Que está sendo incorporada na inteligência artificial. Mas explica para a gente, formalizando, assim, o que significa isso? Pensar na ética quando a gente está falando de proteção de dados, quando a gente está falando de inteligência artificial, quando a gente está falando desses sistemas, né, que são mais autônomos, que criam código, que funcionam de forma autônoma, a gente está pensando em dois momentos. A ética na criação dos próprios códigos e a ética na utilização dessas ferramentas. Porque quando a gente pensa na ferramenta em si, ela também foi construída por uma pessoa, né? Por uma equipe de pessoas, e ela também imprime em si, no seu funcionamento, valores e vieses que vêm junto com aquilo que ela foi construída, né? A gente deixa o nosso DNA e tudo que a gente faz. Então, quando alguém escreve um código, ele também deixa marcas nesse código. Isso pode ser tanto da pessoa, né? Como pode ser um viés, por exemplo. A inteligência artificial, ela se alimenta de um banco que já está enviesado, né? Então, o que ela aprende, ela também já aprende com os mesmos problemas, né? Enviesados que nós temos enquanto sociedade. Então, existe um problema ético na criação. A gente não consegue, por exemplo, criar softwares e ferramentas em geral neutros, né? Eles trazem consigo também, em alguma medida, né, as marcas dos seus criadores ou dos bancos dos quais se alimentaram para funcionar. Então, a gente já tem um primeiro desafio aí, que é construir uma identidade ética nesse momento. É que as equipes que constroem essas ferramentas, elas sejam plurais, elas tenham essa atenção para a importância e para o poder da ferramenta que elas estão criando, né? Que tenham essa atenção para que a ferramenta em si ela seja o mais próximo possível, né, de uma postura justa, né? Quando a gente busca a ética, a gente está buscando comportamentos honestos e que sejam benéficos para a sociedade. Aí depois a gente vai para analisar a utilização. E na utilização a gente também precisa ter uma orientação ética muito forte, porque a gente vai poder fazer quase tudo com essas ferramentas, né? A gente vai poder criar coisas que não existem. A gente pode criar as coisas que a gente precisa, mas que a gente não tem respaldo. Às vezes a gente vai conseguir encontrar os dados que a gente precisa, mas que a gente não tem motivo legal para fazer essa coleta, né? E aí é um desafio para a empresa. Por quê? Porque vai chegar soluções fáceis, bancos de dados irregulares ali, que podem ser comprados, que podem ser conquistados ali de forma muito acessível para a empresa, mas que serão um problema jurídico futuramente, porque ela não vai saber qual foi a base legal, ela não vai ter o consentimento, ela não vai ter a fonte daqueles dados, e isso pode depois gerar problemas para o seu próprio projeto de adequação, pensando nos bancos de dados, né? E pensando na parte da inteligência artificial, a gente tem um problema com a criação dos ativos, né? Com a guarda das coisas, a gente vai ter colaborador utilizando inteligência artificial, como se fosse uma produção sua. Muitas vezes aquele produto vai estar equivocado, vai ter algum problema autoral ou de propriedade intelectual, a depender da proteção do país, né? Que isso varia um pouco. Isso vai atrair problemas jurídicos substanciais para a empresa. Um exemplo. Às vezes você pode pedir para um colaborador produzir algum documento, algum texto, e ele faz isso de forma automatizada, usando o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta, e aquilo ali traz uma cópia, né, de alguma coisa que já existe, que não é referenciada, que não tem autorização para ser usada, que não pode trazer
um problema no contexto autoral para aquela empresa. De repente, se é um produto que você vende como se fosse seu, né, você prejudica até a sua reputação no mercado, né, você perde a identidade da sua empresa. Isso pode ter um efeito cascata, muito além do processo pontual que você vai responder, né, pela violação daquele ativo. Maravilha. Então, dentro do que você explicou agora, eu estou até lembrando aqui, quando você citou, né, o exemplo de alguém solicitar, né, o seu funcionário, né, o gestor solicita o seu funcionário que ele produza ali um texto e ele usa o apoio, o ChatGPT para isso. Eu acredito que tem 3 pontos importantes aqui, né, para a gente até analisar, até complementando o que você falou, né, no uso do ChatGPT, por exemplo. Eu acredito que quando você vai implementar uma tecnologia dessa, como a inteligência artificial, dentro do que você faz, você tem que se perguntar se a IA realmente é necessária ser implementada naquela atividade específica. Porque você tem que entender o que ela faz e o que ela não faz primeiro. Na verdade, é um pensamento mais estratégico, porque o pessoal estava meio que vivendo aquele hype, né, do ChatGPT, que todo mundo quer usar, mas nem sabe como usar direito. Estava usando o ChatGPT como se fosse uma pesquisa no Google, né? Me dei 3 dicas e etc e tal. Então, o ChatGPT é muito mais do que isso. Aí você tem que ter um outro nível de conhecimento que vai tratar daqui a pouco. Então, primeiro você tem que entender o que ela faz e o que ela não faz. Uma vez que você tem essa clareza, você vai entender como implementar ela na sua atividade, no seu trabalho. E quando você decidir implementar ela na sua atividade, vem um outro conhecimento que você precisa ter, você precisa aprender, que chama de engenharia imediata ou engenharia de prompts, ou prompts de comando. Que é o quê? Aquele texto que você faz, aqueles comandos que você dá para a IA, de trazer o que você precisa, de dar uma resposta. Então, você precisa desenvolver essa habilidade de engenharia imediata, de desenvolver prompts, para que o ChatGPT consiga lhe dar uma resposta original e muito mais embasada do que algo muito superficial ou abrangente. Então, é uma habilidade que você precisa desenvolver. Que, na verdade, eu vejo que você lidar com as IAs é a mesma coisa que você lidar com o ser humano. Você tem que entender o comportamento humano. Tem que saber como o ser humano pensa. Por exemplo, se eu vou chegar para você e fizer uma solicitação, eu não vou chegar a dizer, Arena, me dê 5 dicas em XYZ, de forma tão abrangente assim. Só que, na verdade, o que eu preciso é algo muito específico para resolver um problema específico. Então, naturalmente, no dia a dia, quando eu te procuro, eu sou específico na minha pergunta. Eu te mostro o contexto para que você entenda meu caso, entenda o que eu estou passando, o que eu errei, o que eu acertei, o meu contexto inteiro, e aí, então, eu faço a pergunta, você me dá o direcionamento para resolver o problema. Com a IA, o ChatGPT, é a mesma coisa. Então, você tem que saber como perguntar, na verdade, né? Saber como fazer perguntas. Uma coisa que você falou, sem querer te atrapalhar, mas uma coisa que você falou que eu gostei muito, né? Tem que saber, né, qual é o papel dela, né? E as pessoas que trabalham, elas também precisam saber qual é o seu papel. Porque se o meu papel aqui dentro é criar uma solução criativa para um problema, esse não é o papel da máquina. E aí eu não posso denegar para ela. Você tem que saber qual é o seu papel naquele ecossistema e qual o papel da tecnologia que você está usando, para você saber requisitar dela aquilo que ela pode oferecer e você ainda manter o seu espaço dentro daquele ecossistema. Porque se você está dizendo que a máquina pode fazer o que era para você fazer, então é você que é substituível, né? E não é isso, a gente tem uma possibilidade de coexistir com esses recursos, aprendendo a manipulá-los e trazendo eles para otimizar os serviços que a gente já presta. Isso é o conceito que eu chamo de inteligência aumentada, que é exatamente o nome desse podcast. E a inteligência aumentada, ela tem dentro da inteligência artificial, o conceito dela é potencializar, não substituir. Porque a IA por si, ela substitui, ela automatiza coisas. Mas o conceito de inteligência aumentada, ela vem de uma abordagem híbrida, que até eu chamo de inovação híbrida, que é onde ela usa todo o potencial da tecnologia
mas da expertise humana. Então, ela potencializa a sua capacidade cognitiva de pensar melhor e inovar, ou seja, de resolver problemas. Por isso que quando você usa uma ferramenta dessa, você não copia e cola, simplesmente sai implementando o retorno, a resposta dela. Você faz o quê? Você primeiro analisa, você verifica o que ela trouxe. Você melhora a resposta dela. Tá? Eu digo isso porque hoje eu tenho desenvolvido alguns projetos de agentes de IA, né? Hoje passei praticamente a tarde inteira escrevendo prompts para desenvolver agentes de IA. E o que eu sempre oriento é isso. Toda vez que você for dar um comando e a te dar uma resposta, você verifica a resposta dela e melhore o que ela fez. Porque se você desenvolver essa capacidade e você implementa esse termo de inteligência aumentada, você nunca será substituível. Porque por mais que aquela função ela será automatizada, você, vamos dizer assim, você subirá de nível, você terá um nível muito mais estratégico do que operacional, que é o que a IA deve fazer, o operacional. Tá? Então, é esse entendimento, essa clareza que você deve ter, porque aí, se você conseguir fazer isso, porque você nunca mais vai ter esse medo de ser substituído. E até para finalizar, tem 3 conceitos que se usam muito, né? Que é o skilling, né? Que é o skilling, que é o deskill. O deskill é o quê? Você desaprender ou desqualificar. Tem um skill, que é a habilidade, e tem um upskill, que é você aprimorar, que é você criar desenvolver novas habilidades. Então, nessa evolução tecnológica, nós temos que desaprender funções que a gente já faz, aprimorar aquilo que a gente já trabalha e implementar novas habilidades para que a gente suba de nível. Então, basicamente, é esse processo, né, que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar, que o mercado precisa entender como funciona. A nossa geração, de maneira geral, ela se difere muito das gerações posteriores e das anteriores. A gente está transicionando por todos esses modelos de tecnologia, né? A gente veio de um momento sem, com e o melhor. E as nossas carreiras, elas estão passando também por essa transformação. Se a gente observar pessoas da nossa geração anterior e negócios também da nossa geração anterior, eles eram muito mais duradouros, muito mais estáveis, por mais que a gente tivesse ali a implementação de processos de inovação, a atividade inovativa, eles eram muito lineares, assim, as pessoas tinham a mesma profissão a vida toda, os negócios se mantinham às vezes naquele mesmo mercado por um tempo indeterminado, mas é próprio da gente hoje, assim, sermos muito fluidos. A gente tem as nossas atividades, mas está o tempo todo aprendendo outras habilidades, seja no que tange a gestão, a tecnologia, as habilidades pessoais, né, as soft skills tão faladas, mas tão necessárias. E isso está transformando as nossas carreiras, elas podem ter o mesmo nome, mas elas não fazem as mesmas coisas. E ao longo da vida a gente vai, muitas vezes, migrando de área, aprimorando, entrando para nichos que antes não existiam, inclusive quando a gente fala de mercado. Exatamente. E ainda dentro desse tópico, ah, como na tua visão, até nessa perspectiva, nessa área, essa visão mais jurídica, né, da coisa, como você enxerga o potencial competitivo que um profissional ou um dono de um negócio ele pode ter ou pode desenvolver, tendo essa educação jurídica implementando esse processo naquilo que ele faz? Eu acho que colocar o jurídico no embrião da sua atividade é um propulsor para o teu crescimento, porque isso vai ser um freio, se não for uma semente lá no começo. E o teu concorrente, ele vai estar nessa mesma seara. Ou ele vai estar preparado, ou ele vai estar despreparado como você. Então, se a gente pensar o seguinte, se eu estou num mercado alimentício, possivelmente eu entendo do mercado alimentício. Eu não vou entender da legislação trabalhista, eu não vou entender de lei geral de proteção de dados, eu não vou saber como contratar os meus fornecedores. E aí, se eu for fazendo isso de maneira solta, às vezes com profissionais de espaços,
ou ignorando e fazendo isso de forma artesanal, como se a gente trazer para os pequenos negócios, essa é a realidade, as pessoas vão fazendo assim, empreendendo no instinto, o que vai acontecer? Você vai criar uma celeuma ali, você vai estar com todos os seus processos desalinhados e as possibilidades de você ter um problema de responsabilidade civil com seu fornecedor, de algum cliente, de processar pela má prestação do serviço, ter um vazamento de dados. Isso vai gerar uma demanda que vai prejudicar a tua reputação e isso vai ter um efeito mais duradouro do que aquele prejuízo financeiro pontual, né, do possível processo, o custo com o advogado e também a possível condenação. Quando você coloca isso dentro do teu planejamento inicial de empresa, você já vai desenvolvendo aquilo que pode ser feito. Porque, veja, quando a gente está empreendendo, a gente só vai pensar na viabilidade real, né? Eu tenho capital para isso? Tenho. Eu tenho mão de obra para isso? Tenho fornecedor para isso? Então, na minha cabeça, eu tenho tudo o que eu preciso para desenvolver a minha atividade. Mas, às vezes, existe uma proibição legal para desenvolver aquele limite. E aí, se eu só descobrir isso depois que eu já tiver com o meu estoque, olha o prejuízo que eu vou ter. Então, assim, tudo quando a gente coloca no momento do design, né, da criação, ele gera, primeiro, uma redução de custo e, segundo, um diferencial real com o seu concorrente, porque ele vai sempre estar mais vulnerável, se ele não estiver adequado, a ter esses problemas, né? Seja numa fiscalização, seja um problema com um terceiro, né, parceiro, ou até mesmo com o seu consumidor final. Sem falar que o custo, quando a gente coloca isso no começo, ela é muito menor. Porque imagina, você faz uma consultoria para saber o que pode e o que não pode dentro da sua atividade. Então, assim, você já constrói um modelo de negócio que não vai dar problema. Você já vai construindo a documentação necessária, você já vai criando os contratos com as cláusulas adequadas, você vai gerando memória e documentação daquilo que realmente é necessário, você vai coletando os dados que são necessários. Se você deixa para fazer isso quando você tem um incidente, a atividade do profissional vai ser ir desconstruindo a roda do final para o começo. Então, isso vai gerar retrabalho, vai gerar contratação de outros profissionais, fora, né, as multas e indenizações que possam ser alvo aí do seu imbróglio. Então, de forma simples, são, né, até aqueles termos de privacidade, termos de uso, de reembolso, de compra, enfim, esses documentos, as informações que devem ter, que praticamente a gente ignora, né, negligencia, mas que em momentos como esse, né, a ausência desse material pode ter um impacto bem negativo, no processo, né? E aí, voltando a um pouco do que você estava falando no começo, que acho que a gente conversou sobre muita coisa, isso atinge o pequeno empreendedor, né? Isso não é apenas uma obrigação jurídica, legal dos grandes players. Qualquer pessoa, hoje em dia, que usa dados pessoais, aí se você tem um cadastro na padaria lá, dos seus clientes que compram lá, para pagar depois, e você faz um cadastro numa ficha, você também está sujeito a fazer controle, né? Para fazer a adequação do seu negócio, porque a gente não está falando só de meios digitais, a gente está falando também do tradicional. É dado, pode ser num papel ou num banco de dados, isso aí não vai fazer diferença. Todos os negócios, eles são passíveis de estarem obrigados a cumprir a lei. Excelente. E no momento, né, isso é algo que é simples de se fazer, né? Você fazer os termos de uso desse ali no seu contrato de prestação de serviço, não é tão complexo para fazer isso, né? Eu me lembrei de uma coisa que eu ia falar e acabei me distraindo, né? Falar um pouco do processo de adequação em si, né? Muita gente, às vezes, quando procura um advogado, ele já lembra assim, olha, eu queria fazer o processo de adequação, eu queria só um termo de uso. Então, ele já chega dizendo exatamente o que ele quer, ele resume o processo de adequação, a documentação que ele sabe que ele vai precisar, né, de maneira mais pontual. Você precisa entender que o processo de adequação, ele é um pouquinho maior, um pouquinho mais complexo que isso. Não necessariamente que seja uma atividade difícil do outro mundo, mas ela é um conjunto de atividades, não são apenas documentos, mas é a forma de trabalho. Às vezes, a atividade do advogado naquele setor da tua empresa nem vai ser construir documentação,
Você conversar com a equipe, entender o trabalho que ela faz e dizer, ó, você pode fazer assim, você não pode fazer mais assim. E se acontecer assim, você prepara um relatório de riscos, um relatório de impacto, né? Você tem um plano de contingência documentado e ela vai trabalhar dessa forma também preventiva, orientativa, porque a depender do que a gente está falando, vai variar. Você falando de contrato, possivelmente as alterações que você vai precisar fazer é inserir cláusulas de proteção de dados pessoais nos seus contratos com seus colaboradores, nos seus contratos com os seus clientes, nos seus contratos com fornecedores que sejam pessoas físicas, né? Porque a gente só faz proteção quando é pessoa física, se for pessoa jurídica, a gente não vai ter essa preocupação. Você vai ter que pensar na apresentação, lá no teu site, quando você vai pegar lead, você vai ter que ter um acompanhamento para fazer isso de forma que seja adequada, o armazenamento, você vai ter que ter essa observação dos ditames de segurança, então você vai conversar com a equipe técnica para garantir o mínimo de segurança ali que é exigido para aquele tipo de atividade, onde você vai guardar os dados, se há uma nuvem pública, se é uma nuvem privada, se vai estar armazenada num servidor no Brasil ou fora do Brasil. Então, essas coisas vão importar na hora de criar a cultura de adequação. Por isso que a gente sempre fala de cultura, porque não é só o papel, né? Também é a forma de trabalho das pessoas. Vai precisar fazer esses aditamentos, vai precisar produzir algumas documentações específicas, alguns relatórios, né? Porque se de repente acontecer algum incidente, é importante que você tenha tudo documentado para dizer, olha, no estado da técnica e da arte, da minha atividade, eu fiz tudo que era possível. Porque, veja, gente, às vezes acontecem mesmo incidentes que estão, assim, fora do teu controle. É um evento que vem de terceiros e você teve toda a cautela, né? Teve toda a responsabilidade e para tentar se esquivar dos prejuízos que isso vai causar, né? Porque você também é vítima nessa questão, você vai conseguir provando que você estava com toda a documentação exigida, você vai ter tudo documentado, que você documentou o risco, você tinha plano de contingência, você vai provar, né, que toda a segurança é necessária, foi assumida, foi preparada, foi implementada, e é isso que vai, muitas vezes, te eximir de processos, às vezes, de valores muito desproporcionais que podem, de fato, impactar a atividade. Perfeito, Ariane. Aquele termo de confidencialidade, geralmente quando você vai enviar uma proposta comercial, ou um pré-contrato, enfim, ou algum documento que, para que o cliente possa contratar o seu serviço, você já apresente parte do seu método, da sua proposta de trabalho, onde ela é assim, original, né? Você tem a propriedade intelectual daquilo que você está apresentando para ele. Então, é importante, nesses casos, ou talvez em todos os casos, ter esse termo de confidencialidade no documento, para que o próprio cliente, muitas vezes, ele às vezes pede um orçamento, a passou daquela reunião, às vezes ele só quer buscar algumas informações, ele nem está fazendo uma pesquisa, vamos dizer assim, e aí pega aquilo, melhor de casos, ele pega isso aí, ou ele vai implementar tudo sozinho, ou levar para uma outra pessoa, né, e fazer negócio com o outro. Então, é importante você ter esse termo de confidencialidade em todos os casos ou em casos específicos. Como é que você enxerga isso? Aí a gente já está olhando para uma outra proteção, né? São várias as proteções que passam, assim, pela atividade da gente. A gente estava falando muito de dados, né, dessa parte tecnológica. Agora a gente está falando um pouco mais de propriedade intelectual, que são esses ativos, né, imateriais que vêm do intelecto humano, da criatividade, que podem desde patentes, desenhos industriais, a criações artísticas, a nossa criação técnica, né? Pensando como profissionais liberais, a gente cria produtos, cria serviços, cria processos, e isso também é protegido. Sempre que a gente vai mandar uma proposta para um cliente, ou mandar algum produto para um cliente, ou apresentar, às vezes, um pitch, algum cenário de inovação, você vai estar, de repente, ali querendo vender seu peixe, é muito importante que você faça a assinatura do termo de confidencialidade. É bom que isso seja uma prática até nos seus e-mails, né? Já coloque automaticamente ali, deixe lá como assinatura, para que as pessoas já tenham a ciência de que as informações são sempre confidenciais. E por que eu digo isso?
Porque quando a gente está falando da cadeia criativa, as ideias, elas são ativo de valor, né? E é isso que você conta para as pessoas, você passa ali insights em qualquer atendimento que você faz. Você está falando do seu valor, dos seus serviços, isso também é elucidativo para um outro profissional, né, que vai se basear naquilo, vai se apropriar daquilo. Então, é importante garantir o sigilo, porque é isso que vai proteger. E por que que é importante proteger o sigilo especificadamente? A depender do tipo de ativo de propriedade intelectual que a gente esteja falando, a divulgação dele para o público em geral já faz você perder direito às proteções que seriam cabíveis ali para aquele ativo. Se a gente estiver falando de uma patente, por exemplo, a exibição ao público, o conhecimento geral, faz com que aquele produto que você desenvolveu perca um dos requisitos para receber a proteção. E aí você poderia fazer a exploração econômica ali 20 anos daquele ativo, por exemplo, daquela tecnologia que você desenvolveu, e você vai acabar perdendo, né, de poder usar aquilo que você teve trabalho, tempo, né, investimento para produzir. Então, é muito importante, sobretudo quando a gente vai expor produtos, né, porque eles são replicáveis e, de repente, você mostra ali para um possível parceiro, o parceiro descarta você e vai implementar o produto que ele aprendeu a fazer contigo. E se você não tem, né, o registro, a depender do tipo de propriedade intelectual que a gente esteja falando, você vai perder a propriedade sobre ela, né? A possibilidade de explorá-la, mesmo você sendo o criador, mesmo sendo o primeiro, porque você não vai ter como comprovar. Não entendi. Agora, quando são os tipos de propriedade intelectual, eu posso ter essa segurança para um método, por exemplo, desenvolver um determinado método, né, de trabalho. Pode ser, vamos pegar hipoteticamente na área de gestão, né? Ali eu tenho uma mentoria e eu tenho um método já validado e eu implemento isso com os meus mentorados. Essa mentoria, esse método, eu posso ter uma propriedade intelectual sobre ele ou não? Então, quais são os casos em que isso vai se aplicar e o que não se aplica? A gente tem, falando de propriedade intelectual, vamos pensar assim numa árvore de vários ramos. A gente vai ter as propriedades industriais, que são, de maneira geral, aquelas que elas têm possibilidade de serem replicadas, né, de maneira industrial. A gente vai ter a patente, vai ter o desenho industrial, a proteção da marca é feita dessa forma. Então, a gente vai ter as cultivares, os circuitos integrados. Então, eles vão estar entre a propriedade industrial e os ativos sugêneres, que a gente chama, né? Tem também a questão da, das identidades geográficas e tudo mais. Mas quando a gente está falando de direito autoral, a gente está falando de fato das criações de inspiração criativa humana. E a gente vai pensar nas músicas, nos livros, nos nossos textos. Quando a gente pensa em em direito autoral, a gente está pensando em um tipo de ativo que a gente não precisa do registro. O fato de eu ser a criadora faz com que eu tenha um monopólio ali do uso daquela coisa que eu criei. Até depois da minha morte, 70 anos contados a partir de janeiro do ano subsequente ao ano que eu faleci. Então, isso perdura para os nossos herdeiros, por exemplo. Mas a gente não tem como patentear ideias, ou melhor, proteger como direito autoral ideias, métodos, esse tipo de coisa, que eles são replicáveis. Aí, na prática, como é que a gente faz? A gente vai proteger como know-how, a gente vai proteger como segredo de negócio, a depender do que especificamente a gente esteja falando. Se é dentro da sua empresa, você pode proteger como um segredo de negócio ou como um conhecimento específico, ali um know-how. E aí, como é que você protege isso? Com os termos de confidencialidade. É literalmente a proibição da comunicação daquele método. Você vai passar para pessoas específicas e elas vão se comprometer e elas vão ser remuneradas, possivelmente por isso, né? Para a manutenção do silêncio, elas se comprometem e recebem por isso, assumem responsabilidades caso vazem as informações. E é assim que a gente protege algumas situações. Inclusive, pessoal, às vezes a gente protege coisas que poderiam ser protegidas, como patente, por exemplo,
como know-how, né, como um segredo industrial. Por exemplo, a receita da Coca-Cola, né? Por que que a gente coloca isso? Porque quando a gente vai fazer um registro, né, para conseguir a proteção, no caso de uma patente, você fornece a descrição do material. Então, assim, depois de 20 anos, as outras pessoas poderiam fazer a cópia sem te pagar nenhum proveito econômico, nenhum royalty por isso. Só que se você protege isso como segredo industrial, não há tempo para expirar. Então, você consegue ampliar no tempo, no espaço. É mais difícil porque você vai ter essa questão, né, de controle de pessoas, né? Vai ser um desafio aí para a gestão de pessoas, porque você vai ter que depender da confidencialidade. No entanto, você não vai ter esse limite, por exemplo, do tempo, que é um limite imposto a todas as proteções que são patenteáveis ou registráveis, porque aí vai chegar um momento que ela vai entrar em domínio público. Eu consegui responder. Às vezes a gente vai conversando e se perde. Não, mas consegui responder sim. Até porque essa é uma dúvida que eu já recebi muito, né? E até também uma dúvida minha, né? Até uma pergunta ali pessoal sobre a questão do método, né? De como a gente pode proteger, né? Ter essa segurança jurídica. Eu acho isso muito, muito importante, né? Até porque, analisando o mercado, o mercado de mentorias, de consultorias e cursos, enfim, tem crescido muito dessa pandemia para cá. Então, eu acredito que essa educação jurídica nunca se fez tão necessária atualmente, principalmente no digital. Que a turma está se perdendo nesse tópico, nessa educação jurídica. E aí acaba tendo inúmeros problemas, né, sobre isso. Essa parte digital, Ariane, como que você percebe essa tendência digital no que diz respeito a essa educação jurídica, a ética, a governança? Como é que você enxerga tudo isso daqui para frente? Quando você fala de governança da internet, principalmente no Brasil, a gente tem um modelo de governança multissetorial, que acho que tem tudo a ver com a nossa conversa. A internet ela não tem um proprietário, né? Não sei se vocês já se fizeram essa provocação. A quem pertence a internet? A internet ela não está atrelada ao solo, ela não está atrelada ao governo, ela não está atrelada a países ou empresas específicas, né? Porque a internet ela foi construída como uma tecnologia livre. Ela se apropria dos cabos submarinos da telecomunicação, mas ela não está restrita a nenhuma entidade específica. Então, como é que a gente faz a gestão de uma tecnologia global como essa? Existe um modelo chamado governança, justamente porque não há governos, mas sim atividades de gestão, e são várias instituições que vão tutelar uma parte, um pedacinho aí, um aspecto da internet. E essas entidades, elas são representadas por segmentos da sociedade. O multissetorialismo, o multi-stakeholder, né, esse modelo, vai ter representação. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o Comitê Gestor da Internet do Brasil, que faz essa atividade de gestão, a gestão do ponto .br, por exemplo, e da rede, né, da manutenção e expansão da internet no Brasil. E ele é composto justamente pelo setor privado, né, pela representação dos empreendedores, dos provedores de internet. A gente vai ter o setor acadêmico, quem cria os padrões, que muitas vezes está na linha de frente da criação das tecnologias. A gente tem a sociedade civil representada ali pelo terceiro setor, né, muitas vezes preocupada com as garantias, as liberdades individuais, né? E a gente vai ter o governo representando também, no nosso país especificamente, são 9 cadeiras lá do conselho que pertencem aos ministérios. Então, essas pessoas, através do exercício do consenso, elas vão emitir orientações que vão nortear as boas práticas de internet no Brasil. Então, veja como eu acho um modelo assim sensacional, porque ele traz exatamente as comunidades que mais participam e que têm vieses muito específicos. Todo mundo participa da internet, ela tem que ser receptiva ao setor privado, aos direitos humanos, tem que estar de acordo com as expectativas do governo, todo mundo tem que participar para que ela continue sendo uma só, né, globalmente, e para que ela seja ampla, neutra, né, possível de expansão, e continue nos conectando e permitindo os nossos negócios, né, porque a gente cresce também a partir dessa rede que nos conecta, que permite que a gente alcance os nossos fornecedores, os nossos clientes, que a gente possa
está aprendendo, como a gente está fazendo aqui hoje, o quanto que a gente não se apropriou desse espaço para fazer negócio, para desenvolver as nossas capacidades e para existir em outros espaços. Porque a gente consegue hoje se fazer presente em muitos lugares graças a essa nova presencialidade. E aí, o que mais que eu posso falar? Eu me perdi, eu comecei a tua pergunta. Eu não foco, quando eu falo governança. Não, mas bacana isso. Eu acredito que se que respondeu, então, você pode colocar a tua dúvida aqui nos comentários, tá? Porque eu estou lendo os comentários, então você pode colocar a tua dúvida, a tua pergunta, melhor dizendo, e aí, obviamente, a gente vai interagir com você e vai respondê-las, tá bom? Então, também está se dirigindo ao final do nosso papo, tá bem interessante, mas eu acredito que sim, Ariane, conseguiu trazer para a gente uma boa clareza sobre a questão da governança, eu vejo que é um assunto muito vasto, né, bem profundo, dá para a gente até fazer só um bate-papo só sobre isso, só sobre a questão da governança, mas a minha provocação afinal, e eu quero que você contribua com ela para ajudar os nossos, a nossa audiência, como ela pode buscar, né, ou onde ela pode buscar essa educação jurídica para poder implementar no seu dia a dia profissional, no seu negócio. Onde ela pode buscar essa educação jurídica? Olha, eu acho que nada nos impede, né, de sermos autodidatas, de a gente buscar esses conhecimentos dentro do nosso próprio nicho. Então, nada impede que cada um vá buscar da maneira como achar mais viável, fazendo cursos, leituras, lendo a própria legislação. Mas eu sempre aconselho procurar um profissional da sua confiança, né? Dentro do seu próprio ecossistema. Às vezes a gente vai buscar profissional lá longe, né? Enquanto que a gente tem cadeias produtivas locais, a gente tem profissionais que trabalham com tecnologia, sempre ao nosso entorno, seja lá onde você estiver assistindo essa live agora, vai ter algum profissional ali perto de você que trabalha com essa temática. E vai conversar com ele, explica a tua atividade e pede uma consultoria, né, específica. Quando você falou das mentorias, eu achei assim super compatível justamente com essa questão de criar a cultura e de adequar a empresa. Porque é diferente eu ir sozinha, buscar, por exemplo, aprender sobre gestão. Mas quando eu contrato, por exemplo, uma mentoria de uma pessoa que trabalha com gestão para escritório de advocacia, ela já entende o nicho do meu negócio. Ela vai trazer para mim os insights que eu preciso. E aí, quando eu for falando das minhas demandas específicas, eu vou ter ali um atendimento muito especializado, vai otimizar meu tempo. E por mais que eu tenha aquele investimento inicial, né, eu não gastei tempo e eu não tomei decisões equivocadas. Eu já tive ali uma assistência especializada. Além de fazer essa consultoria com a pessoa, né, da sua confiança, eu acho que começar a pensar no jurídico desde a criação da tua empresa, né? Isso tem que ser a nível de planejamento estratégico, tem que vir do board, tem que ser as pessoas que estão criando aquela missão, aqueles objetivos para a empresa ou para a instituição, que tem que ter essa cultura, né? Não adianta, se você, que é a cara da empresa, você não assume que isso é de fato importante, o teu colaborador, as pessoas que trabalham ali com você, não vão levar isso a sério, e elas não levarem isso a sério pode trazer problemas para você. Então, coloque isso no começo, porque prevenir é muito... Pense que se você vai fazer uma obra com acessibilidade aí. Se você vai fazer acessibilidade depois, é muito mais caro do que você colocar isso na planta. O jurídico é do mesmo jeito. Se você já faz a modelagem do seu negócio, já coloca isso como um setor, um departamento, uma diretoria ali. Pode ser um colaborador só, né? Pode ser uma pessoa, pode ser um advogado, ou se for um assistente jurídico, alguma pessoa que seja formada em direito, mas que tenha expertise, pós-graduação ali, ela vai poder trazer para o teu negócio a expertise do que é necessário para você se adequar. Seja desde a confecção dos documentos, seja com a adequação do fluxo dos teus processos, ela já vai ter esse olhar para dizer, oh, isso aqui pode, isso aqui não pode. Porque geralmente a gente só olha se pode ou se não pode do ponto de vista da viabilidade. Isso é real, isso é possível, cabe no meu orçamento, é esse o meu objetivo, mas muitas vezes a lei
ela estabelece formas específicas para a gente desenvolver algumas atividades, obrigações específicas fiscais, enfim, é uma série de pequenas situações que envolvem um ecossistema e que somente uma pessoa especializada vai poder te acompanhar. E ao fazer isso de maneira contínua, não encare a adequação da sua empresa, seja a LGPD ou ao contexto legal como um todo, como uma coisa pontual. Alguém que vai vir, um corpo de bombeiros, vem, apaga o incêndio e vai embora, né? Tem que ser um processo que se retroalimenta. Você vai ter novas demandas, vai ter novas legislações, às vezes a tua atividade modifica, às vezes você aprende uma maneira melhor de fazer o processo que você já fazia. E aí também vai ter que ter uma nova análise, se aquilo continua ou não adequado. Então, é um processo vivo dentro da tua instituição e é uma cultura também que deve ser criada entre o colaborador. Acho que, por fim, para não me alongar muito, criar também essa cultura do respeito à legalidade, da proteção de dados, da adequação, do mesmo jeito que a gente cria a cultura de atender bem o cliente, né, de fidelizar, de captar, a gente também precisa ter essa cultura, porque quem está no chão da fábrica, quem está atendendo o cliente, é quem vai acertar ou errar. E isso vai repercutir para toda a instituição. Excelente, Ariane. Ariane, olha, me sinto honrado ter a tua presença, foi um prazer a tua participação aqui conosco, tá? Esse realmente é um assunto que eu tenho muito interesse, né? Até a gente se aprofundar mais sobre ele, porque realmente é muita coisa, né? Ele foi praticamente fez ali, a gente está fazendo aqui um resumão, né, sobre vários pontos, né, desse universo, tá? Mas dá para a gente se aprofundar em várias questões, né? No que diz respeito a essa educação jurídica, né, aplicada à inovação, né, aos negócios, a atividades profissionais, né? Então, muito obrigado até pela tua presença aqui conosco, ver essa clareza sobre esse assunto aqui para a audiência, né? Eu acredito sim que a gente vai, no futuro próximo, marcar um outro papo para a gente afunilar um pouquinho mais, né, esse assunto, que eu tenho aqui vários insights, né, várias ideias sobre isso. Eu acho que dá para a gente se aprofundar mais ainda. Eu que agradeço. Então, obrigado pela tua presença. Aí, diz o teu contato nas tuas redes sociais, para que o pessoal possa te acompanhar e até entrar em contato com você, né, para poder desenvolver essa educação jurídica. Eu que agradeço o convite, assim, foi muito especial para mim estar com vocês hoje. Essas primeiras conversas, elas sempre são mais provocativas do que resolutivas, né? A gente às vezes sai com mais provocações do que o que chegou, porque a gente vai no raso ali, tentando alcançar o maior número de assuntos possíveis. Fico à disposição para a gente conversar mais especificamente sobre alguma coisa que seja de maior interesse de vocês, alguma coisa mais pontual. Vocês podem me encontrar no Instagram, no meu Instagram é o meu nome, Ariane Ferreira Ferro. Também estou no LinkedIn e fico à disposição aí para vocês precisarem, outras conversas e a gente trocar experiências. Perfeito. Pessoal, obrigado pela participação, tá? Para não perder o próximo podcast, o próximo vídeo, você clica aqui em inscrever-se, né? Tem um sininho, você ativa ali o sino, porque toda vez que a live começa, o YouTube ele manda a notificação para você, clique e ativou o sino e você recebe, você é avisado, né, quando acontece. Nem aquele mesmo jeito, já clique e faz isso automaticamente. Principalmente quando você se inscreve no evento. Quando você se inscreve, no que ele manda ali a notificação para todos que estão ali da minha rede, por exemplo, a todos os inscritos. Então, e mesmo após o término da nosso papo, você pode colocar nos comentários ou procurar a Ariane, procurar no DM por mensagem e também os feedbacks, suas questões, porque será importante também essa sua participação pós conversa, pós podcast, tá bom? Então, muito obrigado, tenha um excelente noite e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço.